Hoje, quando a gente fala em tecnologia de ponta, onde que está essa tecnologia de ponta? Ela está nos Estados Unidos, está na China, está onde? Cara, tem uma discussão assim grande, que a gente estava até batendo papo e eu quero escutar ali o Sergião também falar, que hoje a gente tem dois grandes expoentes, não tem jeito, continua sendo os Estados Unidos, né? Ponteira das coisas, ele consegue produzir lá tecnologia, não é à toa que é a grande nova super mega blaster empresa gigante é a OpenAI, com ChatGPT, tudo, então ali continua criando várias tecnologias que são mais conhecidas globalmente e elas ganham mais capilaridade porque ela tem mais fácil de se adaptar. Mas é inegável que a China, até mesmo pelo ambiente bem controlado que a China tem ali, existe muita tecnologia desenvolvida, muita coisa que a gente não tem nem ideia que tá, cara, no mercado. Não, quando eles soltaram o DeepSeek foi um susto para todo mundo, Exato. Né? Eles já deviam estar trabalhando naquilo há muito tempo, né? E Diz eu sempre eles, fazia né, programa, eu perguntava, cara, e a China? O pessoal, cara, a gente não sabe o que eles estão fazendo, mas alguma coisa estão. De repente cai aquela bomba, né? Aquela porrada. E daí tem muito disso. Como a China ela tem um controle total e absoluto de informação, de tecnologia, até mesmo de formato de teste, né? Eles têm mais permissividade que algumas coisas. Exemplo, a OpenAI, a partir do momento que ela é pública, ali, não listada, né? Mas ela vem atuando no público, ela precisa respeitar várias regras, né? Todo mundo fica de olho, União Europeia e tal. A China não, a China é tipo assim. Eu, na época do desbloqueio do iPhone, sabe? Trancado no meu quarto, cara, ninguém me olhando. Posso fazer o que eu quiser, posso passar um pouquinho ali dos limites das barreiras, mas o negócio todo é que, daí amigos, né? Que a gente fala, os Estados Unidos ele tem uma tecnologia que é 50% exposta. Os outros 50% a gente não tem nem noção. A China é tipo 90% não exposta, Entendido. né? O que a gente consegue ver é 10%. Será que esse jogo que eles meio que escondem é tão grande assim ou não? O que a gente vai ver? Mas que os caras são avançados, né? Assim, impressionante. É só falar do caça deles de sexta geração, que é o único do mundo, né? Exato. Então, cadê o caça de sexta geração dos Estados Unidos? Ninguém sabe, nunca que apareceu. O que significa o termo um caça de sexta geração? Sexta geração é o caça que ele pode ser pilotado por piloto e até mesmo sem piloto. Esse é o sexta geração. O mais desenvolvido que a gente tem de quinta geração é o F-22, que é o americano. E aí sempre ficou nessa. E o de sexta geração, quando que vem, quando que não vem e tal. Aí a China vem e solta aquele lá. Poucas semanas depois, a Boeing ganhou um contrato com o governo americano de 20 bilhões de dólares para produzir, vamos chamar de F-47, em homenagem ao Trump, que é o 47º presidente americano. Então, por quê? Aí você fala assim, quer dizer que a China, cara, em tecnologia, a gente tá falando de tecnologia civil, mas tem a tecnologia bélica. Bélica, militar mesmo. Aonde que esses caras estão? Porque do nada aparece o F-22, sexta geração, cara. E não é que assim, apareceu um protótipo que não era funcional. Cara, não, o troço apareceu voando lá, o cara pegando. E falando assim. E é muito louco, né? Daí, de novo, quando a gente vai falar de tecnologia, pega a guerra que a gente está passando até hoje na Ucrânia. Cara, foi a primeira guerra que, se você parar para ver, foi extremamente tecnológica. Quantos ataques e quantas coisas a gente falou sobre drone, tudo. E, cara, tem tecnologia dos dois lados envolvidas ali. Então, assim, de fato, a gente não tem noção. Né? Sabe aquela brincadeira de falar só a pontinha do iceberg? A pontinha mesmo. Eu acho que na China a gente só vê aqui a pontinha do iceberg. O que está lá de baixo, cara, tem muita coisa. Então, tem muita coisa de ficar de olho, aprender. Por isso não que os Estados Unidos não tenha, tá? Também. Eu falo isso aí várias vezes. As 3 maiores empresas do setor bélico americano, que é a Boeing, Northrop Grumman e a Lockheed Martin, todas elas têm um departamento secreto. Então, a da Lockheed é famosíssimo, são Skunk Works. Você não tem. Eles escrevem lá no site deles, 85% das coisas que a gente desenvolve é secreto. Sim. Então, o que está acontecendo ali? Que basicamente é soberania nacional, né? A segurança do Estado como um todo. E não pode contar mesmo. Porque pode ser replicado. Lembra da velha e boa história da Guerra Fria? É isso, né? É a nova Hoje Guerra em Fria dia, mesmo. é a nova Guerra Fria. E essa Guerra Fria é não só arma bélica, mas controle de informação, controle de acesso, AI, tem um monte de coisa envolvida que os dois países, eles não declararam publicamente, mas hoje, quando você fala cenário geopolítico, dá para ver que eles estão literalmente numa guerra, né? Então vai Com assim... certeza, assim, se a gente for olhar, do nível mais cru possível, assim, e aí a gente escapa um pouco do papo da tecnologia, mas nem tanto, o Trump taxando a China de maneira loucamente. Voltando para a tecnologia, ou compra o TikTok, uma empresa americana tem o controle do TikTok nos Estados Unidos, ou então não tem mais TikTok. É isso, a briga por informação, é algo adicional. E daí, de verdade, eu acho que a China, ela tem
Cara, tanta coisa que a gente não tem nem ideia que tá rodando lá. Mas tanta coisa, tanta coisa. O lance é, quando ela expor, será que ela consegue fazer isso globalmente? Será que ela vai ter capilaridade? Será que não vai precisar ter, né, muita adaptação? Porque, de novo, funcionar na China é um negócio, que eles controlam tudo, funcionar no mundo é outro. Mas de certa forma eles meio que precisam que só que funcione na China mesmo, né? Lá tem muita gente, né, pra Pelo ter volume, suficiente, né? Pelo volume de gente, Lá sim. tem. Mas aí tem um poder envolvido, né? É verdade. E vamos lá, essa guerra essa guerra fria que está rolando, do ponto de vista de tecnologia, tem alguns boicotes que rolam para frear a tecnologia de um ou outro. Você estava falando da OpenAI, que, putz, deixa eu abrir esse parênteses agora, porque esse que eu estou pensando agora eu vou lembrar depois. Mas esse agora, vamos lá. A OpenAI, cara, como é que eles funcionam como negócio, cara? Porque o ChatGPT, tem o plano de assinatura, não sei o quê, mas assim, toda vez que dá para criar imagens ali de graça, Sim. né? E não é de graça de verdade, né? Os caras lá têm um custo. E que tem a galera que tá pagando para você usar de graça, porque Exato. o usuário gratuito, ele não quer esse cara. Ele não quer o cara que eu brinco, né? Igual eu não. Eu pago, aliás, o plano mais caro do ChatGPT. Porque não tem igual, cara. O de 200. O de 200. Eu O também dia que faço você usar esse, cara, Muda a acabou. sua vida. Muda a sua vida Muda mesmo. a vida. Por quê? Muda. Porque o poder de processamento e o acesso à informação é completamente diferente. Completamente. O que você está usando grátis, ou então de vintão por mês, cara, de novo, é um cheirinho, né? Tipo um trial. É isso aí. Muda completamente. A qualidade da informação, a qualidade de construção. Quando você usa lá o DeepSeek, né, que é Deep o pensamento mesmo. fundo que a gente Cara, fala. você vê o negócio funcionando, é absurdo. Você pede para ele programar. Uma das coisas que eu mais falo nas minhas redes, e eu brigo com a galera, é: todo mundo tá achando que a inteligência artificial veio para tirar meu trabalho. Porra, com a inteligência artificial eu vou ter mais tempo, vou fazer mais coisa. Eu já penso completamente diferente. Nunca no mundo a gente teve uma oportunidade tão animal de ter superpoderes. Hoje, o cara que era designer, ele pode programar. Ele pode lançar o produto dele próprio, ele pode ser atendimento, ele pode ser comercial. O cara que era programador que não sabe fazer um círculo na mesa, pode ter um design animal e feito. Então a AI hoje, né, o ChatGPT, cara, te dá superpoderes. E quando você experimenta esse de 200, é animal. E da onde vem o dinheiro? As empresas, eles vendem token para as empresas para usar isso em grande escala. Exemplo, um dos grandes contratos da OpenAI no Brasil está lá no iFood, com a gente. E, cara, a gente usa isso em escala para fazer um negócio absurdo de análise, predição, entre outras coisas. Então, é daí que vem o dinheiro. Se fecha a conta ou não, hoje não está fechando. Mas como qualquer empresa de tecnologia, no comecinho não tem que dar payback, mas o futuro é bem promissor. E cada API que qualquer cara desenvolve e tal, ele vai ter que usar esses tokens que são pagos, entendeu? Isso. Ele não tem como você desenvolver um API. Um API é um aplicativo que usa o ChatGPT por trás. Não importa, pode ser o iFood, pode ser a farmácia da esquina. Se o cara desenvolver um API, ele vai ter que ir para esse plano que é pago. Porque ele vai ter que pagar por token que ele está usando. E é aí que o cara ganha dinheiro. Exato. É isso aí. E daí, na teoria, qual que é um plano de qualquer empresa? A gente entrega para as pessoas, elas começam a entender que faz diferença na vida, começam a criar o hábito, começam a criar produtos e serviços em cima disso e vai subindo o precinho de pouquinho em pouquinho até todo mundo tá bem amarradinho. Que isso acontece hoje até com o próprio WhatsApp, quando você está falando de WhatsApp Business. No começo, todo mundo mandava mensagem, empresa, de graça. Hoje, para você fazer um disparo, tem o custo. E agora, até eu acho que 3 meses atrás, tal, subiu e estava todo mundo reclamando. Então, é assim que funciona. Então, a parte do OpenAI é muito mais um SaaS-zão, um serviço grande, mas que eles foram muito sagaz, que é, deixa eu montar um produto para o consumidor final, para eu conseguir ter a penetração, para todo mundo lembrar do meu produto. E quando falar... Muita gente acho também para quebrar também um pouco essa barreira com a inteligência artificial. Isso, o paradigma né? Porque, cara, hoje você vê, eu tenho estado aí em Brasília aí, fazendo um projeto aí que eu encontro uma senhorinha de 80 anos que está usando inteligência artificial, cara. Muito legal. E ela fala, cara, isso aqui mudou minha vida, tá 80 anos, cara. Ela já trabalhou, já fez tudo na vida dela. E ela tá usando. O lance que o ChatGPT fez de deixar aquilo daquela maneira foi para quebrar essa barreira aí. Ele quebrou uma barreira gigantesca, cara. E ele conseguiu trazer para ele algo que não tem valor, que é várias pessoas que você perguntar,
sobre inteligência artificial, ele vai falar, o ChatGPT é isso. Ele popularizou, ele naturalizou uma coisa que, cara, não é comum. Nem quando o cara quer pedir comida. Exato, igual quando o cara quer pedir comida, ele pode pedir por qualquer lugar, mas geralmente hoje o hábito é, vamos pedir um iFood hoje à noite e tal, e daí o cara pode até pedir pelo WhatsApp, mas ele se comunica desse jeito. Total. Virou o iFood, pedir um iFood virou, é tipo, você pede um iFood. Exato, isso. Vai almoçar em casa ou vai pedir um iFood? Exato, e daí nem que ele ligue e fale assim, manda um parmegiana pra mim, mas é isso. Total.